Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo passado, chorei a beça. Ai, e como chorei. Foi bom. Às vezes a gente fica segurando o choro, às vezes a gente se faz de forte o tempo todo, e às vezes a gente acha que a gente pode tudo, né? E é necessário que às vezes a gente extravase mesmo, é necessário que a gente chore mesmo, é necessário que a gente põe para fora, porque é tanta luta, né? A gente se faz de tão perseverante, tão guerreiro ou guerreira, que chega uma hora que a gente tem que pôr para fora e assim então poder seguir viagem. É aquela história, desabafa, chora, põe para fora e segue mesmo viagem, confiante que o Senhor sabe de todas as coisas. Esse choro meu estava estranho. Era muita coisa envolvida, mas ao mesmo tempo meu filho me lembrou algo na hora que ele estava abraçado comigo. Ele falou: mãe, você é muito sensitiva, você sente as coisas. Deve estar acontecendo alguma coisa nesse momento que a mãe não sabe. Mas a mãe sabe do que eu estou falando. A mãe deve estar sentindo alguma coisa errada. E aí hoje de manhã, né, a hora que eu acordei, a primeira coisa que eu fiz foi olhar nas redes sociais, coisa que raramente eu venho fazendo isso. Eu sempre faço minhas orações primeiro, tomo meu café que meu marido traz para mim, mas dessa vez eu fiz diferente. Parecia que eu tinha que saber alguma coisa. Aí eu abri as redes sociais e vi lá, né, uma publicação que eu havia perdido meu amigo. Um amigo que já fazia um tempo que eu já não conversava mais com ele, devido a eu ter vindo morar em Araçatuba. Mas de alguns anos atrás ele tinha falado, né, que vinha com outro amigo para passar um período aqui com a gente, aqui para conhecer o rancho. E sempre quando ele me via, ele me tratava bem, a gente passava algumas horas conversando e eu fiquei sabendo da triste notícia que ele tinha sido encontrado com um corte no pescoço. E isso eu não aceito. Isso eu não aceito, porque não é dele. Nunca foi dele. Uma pessoa mansa, pacífica, tranquila, um padre amoroso, carinhoso com todos, de uma voz suave, doce, querido por todos, amado por onde ele passava. Deixar a vida assim. E pelas notícias que eu vi, as câmeras mostram que realmente ele tirou a vida. Eu não aceito. Eu não aceito. Ele foi encontrado de manhã, né? De madrugada, de manhã, pelo que eu entendi. Eu preciso me ver isso certinho. E eu passando mal ontem, né? Por volta do meio-dia, 1h, e meu filho falou: mãe, você sabe, você deve estar sentindo alguma coisa. E essa pessoa, o Padre Cidro, a gente tinha uma afinidade para conversar, a gente se entendia, às vezes até no olhar, tipo, quando eu fazia assim, ele já a gente se comunicava, às vezes até sem falar. Quando a gente viu alguma coisa que a gente achava que estava errada, a gente só no olhar a gente já se correspondia, né? E parava para se conversar, parecia que fazia muitos anos que estavam ali conversando. Então, assim, certas amizades, por mais que passe o tempo, parece que foi ontem que a gente estava sentado conversando e agora ele se foi. Como a gente perde tempo de não ficar com as pessoas que a gente gosta. Como a gente se ocupa dos afazeres e esquece de estar com as pessoas. Essa correria do nosso dia a dia nos ocupa. É o mesmo que falar, nos distrai do necessário. É isso mesmo. A gente se distrai com coisas que é igual eu comentei com vocês, né?
Para mim estava tudo normal e de repente eu resolvo me mudar de uma casa para outra assim do nada, né? Uma coisa que era tão importante já passou a não ser tão importante mais, mas essas coisas a gente dá valor ao materialismo, né? As atividades do nosso dia a dia, a gente acaba deixando de conversar mais com as pessoas, de dar mais atenção a elas. Então, por que eu me afastei do meu amigo? Tinha um outro amigo meu que também era parecido. Quando eu estava lá na loja, que eu tinha loja em Assis Chateaubriand, ele vinha, sentava e falava, agora é hora, agora eu vou me confessar. Aí ele ficava horas ali, falando das dificuldades, de quanto era difícil, né, ser padre, enfim. A gente ficava mais de 1 hora, 2 horas conversando. Aí quando ele fala, de repente ele levantava e falava assim, agora já posso ir embora. Já desabafei, já tô melhor. A gente fechava a porta da loja dele, era de vidro, o pessoal passava e via a gente lá dentro da loja conversando. E esse padre Cido que faleceu hoje, ele também tinha o hábito de passar, ficar conversando, né? E a gente acaba ficando sabendo de coisas da pessoa que vou levar comigo, né? Como dói, né? A gente não parar para dar mais atenção para as pessoas. Algumas vezes que eu fui em Assis, eu poderia ter ido, né, conversar com ele. Ele não estava mais em Assis, estava em Guaíra, mas eu podia ter ido até lá, né? Ou ligado para ele vir realmente me visitar como ele queria tanto, né? Tinham até falado, os dois tinham comentado, nós dois vamos aparecer lá, que seria aqui no rancho. E não vieram, acabaram que nenhum dos dois, né? Os dois se foi. Então, assim, o quanto que a gente perde, né? De não ter mais espaço de ficar com as pessoas. Hoje mesmo, de manhã, eu passei horas conversando com uma prima minha, de Campinas. O quanto ela acalentou meu coração, a gente trocando ideias, né? O quanto foi importante para mim falar com ela. Então a gente realmente precisa o tal do ganhar tempo com coisa boa. Porque hoje eu fiquei até 11 da manhã conversando com ela e o quanto isso foi bom para mim. Então a gente precisa mais disso. Principalmente quando você sabe que uma pessoa está precisando de um apoio, você tem que ligar. Você tem que mandar uma mensagem. Nem que for, acorda para a vida, nós te amamos, para de sofrer, para de ter dúvida. O quanto é importante, porque depois pode ser tarde demais. Aí você não falou o que você queria falar, você deixou de falar as coisas que precisava falar, ou você deixou de estar com as pessoas que você gostaria de ficar mais tempo. Essa que é a dificuldade, a gente se distrai mesmo com os nossos afazeres e o dia passa. A hora passa e tudo vai embora. Eu estava vendo uma matéria hoje dizendo que a Terra está girando mais rápido, então os dias estão ficando mais curtos. Realmente, eu sabia que eu ia ter uma viagem agora dia 28 e meu marido falou, amor, essa semana já a gente já vai viajar de novo. Eu falei, não acredito, já chegou a hora de eu fazer a outra viagem com meu marido e eu não vi o que aconteceu com as semanas passadas. Vocês entendem como as coisas estão passando rápido? E se a gente não acordar, as pessoas se perdem, escorregam das nossas mãos e a gente não consegue mais pegá-las. Assim como meu amigo que partiu. A gente não consegue mais pegar. Aí só fica o vazio. Então vamos pensar um pouco. Vamos ficar mais tempo com as pessoas. Vamos incomodar bastante. Isso.
Vamos incomodar. Incomoda fulano aqui, incomoda Beltrano assim. Ô fulano, você tá bem? Como você tá? Ô Beltrano, você acordou bem? E aí? Então vamos incomodar o outro com essas coisas gostosas. Vamos, mesmo distante, vamos nos fazer presente. Eu liguei pro meu irmão de chamada de vídeo, né? O meu irmão... hoje eu incomodei bastante meu irmão Aguinaldo. Hoje eu tava fazendo umas pinturas aqui no Cafofa e mandei vídeo, mandei foto e mandei mensagem para ele, né? Aí esses dias à noite eu liguei pro meu irmão Anderson, né, de chamada de vídeo. Tinha que ver a cara do cara. E ele é maravilhoso, né? Assim, eu me diverti bastante conversando com ele. Então, gente, a gente precisa incomodar essas pessoas, né? Precisa. Quando o pastor Claudio Honor, que cuida da nossa piscina, ele vem limpar a piscina, a gente, por mais que ele é corrido para ele, né, e para nós também, a gente sempre tira um tempinho para trocar umas palavras. Esses dias ele pegou meu marido aqui e os dois ficaram conversando. Como foi bonito ver os dois conversando, né? A gente precisa disso, né? É muito gostoso. Aí hoje eu recebi a ligação agora à noite, né? De um amigo meu da TV Globo aqui de Araçatuba. Aí ele pediu uma pessoa para uma matéria, tal. Aí eu já comecei a ajudar ele, mandei mensagem para um, mandei mensagem para outro, né? Sem ganhar nada por isso, apenas pelo carinho que eu tenho por eles, né? Então a gente tem que fazer as coisas pelo outro sem esperar só dinheiro, só lucro. A gente tem que esperar aquilo que nos favorece. Porque quando a gente vai para o céu, a gente vai levar uma grande fortuna. E qual é ela? Isso. Aquelas incomodações que você fez com as pessoas. Levanta, acorda, vamos, eu te amo, não se deixe abater. Essas acomodações, essas incomodações, essas perturbações gostosas aí, você leva. Agora, os bens materiais, como eu vim falando para vocês, infelizmente a traça come. E como eu falei para vocês do Rancho Florista, o quanto ele está, né, precisando de restauração, porque ele está decaindo. E é isso que acontece com bens materiais ou com carro novo. Eles ficam velhos, eles se quebram e desaparecem. Mas o que permanece para sempre é a mensagem que você deixa, o amor que você oferece. E isso nunca se acaba. É igual eu falei na primeira mensagem minha aqui. A frase da minha tia Clarice, naquele momento que eu mais precisava, eu levo comigo até hoje. É a minha riqueza. A frase do meu filho, do jeito que ele me falou comigo ontem, eu levo comigo, vou levar comigo sempre. Tudo que as pessoas falam para você na hora certa, leva. E você falando isso para a pessoa, você salva muitas vidas. E o Padre Cido, ele estava com depressão, segundo as informações que eu fiquei sabendo. Aí eu fico imaginando, será que se eu tivesse a amizade que a gente tinha, a aproximação que a gente tinha, eu não poderia ter ajudado ele? Né? Talvez eu poderia ter falado uma frase ou uma palavra que talvez teria mudado um pouco o rumo das coisas. Isso faz diferença. A minha cunhada Lu Rosendo, que ela vai iniciar o tratamento de câncer, né? Antes mesmo disso, ela morou 1 ano na nossa casa, numa época que ela estava com uma depressão profunda, que os médicos não tinham mais o que fazer por ela. E aí o meu irmão veio, né, passar um tempo em casa para ver se ela se espairecia. E nesse período, né, de 1 ano, ela ficou conosco no nosso dia a dia. E aqui no rancho, ao ar livre, né? A gente tinha bastante galinha, inclusive um galo que corria atrás dela. Eu acho até que foi o galo Zé que resolveu a situação.
ela sarou da depressão. Mas aí eu não sei se foi as brigas que eu tinha com ela, ou se foi o Galo Zé que corria atrás dela, ou se foi o próprio ar que era gostoso aqui, enfim, né? E a gente ria muito também, então a alegria contagia, salva a vida, né? E ela se restaurou, voltou para a faculdade, né? Terminou a pós-graduação. Então, assim, aí ela veio me pedir perdão esses dias, né? Ah, eu tenho que te pedir perdão, porque a gente ficou um ano morando na sua casa, né? Com duas crianças. Eu falei, perdão do quê? Porque nesse um ano que eu não vi passar, eles não incomodaram a gente de forma alguma. É sério, não incomodou. Eles ficavam lá no quarto deles, fazendo as orações deles, 7 horas da noite, eles jantavam mais cedo, já iam pro quarto e ficavam lá os quatro fazendo orações, e tinham os dias que eles iam para a igreja. E ela veio pedir perdão? Não aceito. Eu falei para ela, não existe isso. Quando você ama tanto o próximo, não existe isso de pedir perdão. Claro que existe aquelas pessoas que se vierem a viver com você, de repente pode ser sanguessuga. Mas tem aquelas que aumenta seu alto astral, te faz viver, te faz melhor, né? Então é isso, gente. Vamos nos abraçar, vamos nos amar. E hoje eu queria estar lá em Assis Chateaubriand para abraçar a família. Mas garanto a vocês que por mais que ele tenha ocorrido esse fato dele ter tirado a vida dele, Deus sabe de todas as coisas, conhece o coração dele, conheceu a vida dele e vai perdoar e vai pegá-lo nos braços, porque ele merece. Fica com Deus. Até amanhã.